Gravado no JR Studio, Fortaleza, Ceará. Locução: Lauci Salles. Sempre haverá recompensas. Autora: Sandra Gomes. Diagramação e capa: Will Rodrigues. Revisão final: Rejane Nascimento. Imagens: Acervo da autora. Editora Caruá, Fortaleza, Ceará. Dedico este livro ao meu Deus e à minha família. Antes de desistir, por favor, leia isto. Um pedido especial para todos aqueles que sentem vontade de desistir. Quando você sentir mais uma vez esse desejo sombrio de largar o caminho do bem e do trabalho honesto, pare e medite sobre o que vou falar agora. Não importa o quão distante você está dos seus sonhos. Não importa o quão difícil tem sido a sua vida. Você sobreviveu a todos os dias difíceis. Você é uma boa pessoa. Você não é uma vítima. Você é um vencedor. Você é a imagem e semelhança de um Deus vivo e tremendo. Tire uma recompensa de todo o suor. Siga avante e não pare agora. Sua vida influencia outras vidas e você é importante para Deus. Sem você, muitos vão desistir. Por isso, eu peço, não desista. Agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus que sempre me sustentou e nos piores momentos me carregou nos braços. Agradecer ao meu esposo Evandro e à minha filha Sara Ingrid pelo companheirismo e amor, pois nos piores momentos nunca faltaram a unidade e a fé no nosso Senhor Jesus. Não posso deixar de agradecer às pessoas que fizeram parte dessa construção e desconstrução. Agradecer aos mentores incríveis que me incentivaram e me desbloquearam diante de todos os obstáculos que eu acreditava ter. Ao Amsterdã Oliveira, Everton Rosa e ao Pablo Massal, pois sem os desbloqueios deles, nada disso teria acontecido. Abre aspas, adoramos recompensas. Fecha aspas, à guisa de prefácio. Os livros que promovem a autoestima ou incentivam o autoconhecimento costumam fazer uso da máxima. Abre aspas, se você só tem o limão, faça uma limonada. Fecha aspas. Isso é fácil de dizer, mas na prática requer disciplina, resiliência, esforço e vontade de superar o desafio. A história de Sandra Gomes é sobre superação, mas é também sobre gratidão. Essa palavra bonita que nos remete à graça. Ser grato é estar cheio de graça. Ao escutar a narrativa de Sandra Gomes, percebi que ela é simplesmente grata à vida. Não é um sentimento alienante, decepado da realidade, ou algo que a deixe flanar numa atitude de entrega ao destino. Não. A protagonista desta precoce retrospectiva de vida é dona e senhora de sua história, porque ela optou por tecê-la dia após dia. Acredito que ela optou por assim se posicionar perante a vida de forma consciente, porque não quer passar por esse tempo sem deixar marcas ou sem dizer a que veio. Lendo Sempre Haverá Recompensas, me veio à mente que o sentimento de gratidão está primeiro no olhar que repousa em cada situação. Descobrir-se com uma doença pouco comum faz muitas pessoas indagarem. Abre aspas. Meu Deus, por que eu? Por que comigo? Fecha aspas. Talvez, no primeiro momento, ela tenha travado esse diálogo com Deus.
para logo em seguida trocar essas perguntas por uma constatação. Eu estou com hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. Fato. E o que farei? Hipóteses? Não as tenho a perder de vista. Mas decisões precisam ser tomadas. É o que o leitor verá nas páginas seguintes. Quero ressaltar a gratidão que sinto ao me deparar com histórias como a de Sandra Gomes. Não apenas pela singularidade, mas porque damos uma pausa no frenesi pós-moderno e respiramos, como diz a canção, abre aspas, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Fecha aspas. Na reunião que tivemos para tratar deste opúsculo, o sorriso sob a máscara, por conta da pandemia que desde março enfrentamos e que é o cenário para as suas memórias, transbordava no olhar buliçoso, mas seletivo de Sandra Gomes. Nenhum resquício de desesperança. Tudo refletia a esperança ativa. Não a esperança da espera, mas a esperança que promove, que se mexe, que busca. Gente como a autora se torna parceira de Deus, porque faz a vida brotar bonita, não para ser escondida, mas revelada, como a luz de que nos fala o Evangelho. Abre aspas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 16. A luz não precisa de alardes. Ela simplesmente brilha. Sempre haverá recompensas, certamente inspirará outras pessoas, sobretudo as mulheres, a não desistir dos sonhos, a colocar datas e estratégias, sem, no entanto, não deixar de se lembrar da grande força que vem do alto. Boa leitura. Ânimo, Sandra Gomes. Rejane Nascimento, editora Caruá. Abre aspas. Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para emendar, emenda-o tu. Onde houver um esforço de que todos fogem, falo tu. Sê tu aquele que afasta as pedras do caminho. Fecha aspas. Gabriela Mistral, primeira escritora latino-americana a receber o Nobel de Literatura, em 1945. Ponto de partida. Quando notei em mim o interesse de escrever um livro, meu primeiro livro, tenho de confessar que meu coração se encheu de coragem e alegria. Percebi a necessidade de ajudar outras pessoas que passaram e iriam passar por momentos difíceis e conflitos internos como os que eu passara. Hoje, com 44 anos, escrevo este livro, captando todas as humilhações e conflitos, canalizando todos os medos e convertendo minha incapacidade em desafio, minha fé em coragem. Confesso que nunca tinha pensado em escrever um livro em 2020, durante uma quarentena que o mundo todo atravessou. No entanto, senti-me desafiada a avançar como cristã e como ser humano. Hoje penso diferente. Penso em um país mais justo e mais humano, o que é louvável. Não tem sentido que num país abençoado por Deus, você não faça por ele alguma diferença. Tudo o que você desejar na vida estará do outro lado da ponte, chamada problema. É só atravessar uma ponte por dia. Muitas vezes, focamos no quão distante estamos do nosso desejo e nos esquecemos que é só atravessar. Atrás de todo problema ou obstáculo, sempre haverá uma recompensa. Amamos recompensas. Abre aspas. Recuse-se
a ser vítima do medo. O medo que tem que ter medo da gente. Fecha aspas. Pablo Marçal. Meu propósito em relação a este livro. Passei muito tempo aprisionada nos meus bloqueios e medos. Quis escrever várias experiências para você se libertar e governar a Terra. Após ler este livro, você vai lutar ou vai fugir? Se você fugir, o estoque do medo acumulado dentro de você aumenta assustadoramente. O medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo. Se você lutar, não se preocupe com o resultado. Apenas saiba que o estoque não crescerá mais. Enfrentar o medo é um processo e tem suas fases, seu tempo e seu método. O meu percurso. 27 de maio de 1975. Poderia ter sido mais um dia, igual a tantos outros. Em São Paulo, fazia muito frio. Nascia uma menina que enfrentaria muitos desafios e que Deus, pela sua infinita bondade e amor, estaria a guardá-la. Com 3 meses de vida, a menina volta à cidade natal dos pais, Fortaleza, a terra do sol, e com 3 anos de idade enfrenta seu primeiro bloqueio, a separação conturbada dos pais, a rejeição e a troca do amor de um pai para com as filhas, por farras, bebidas, cigarro e mulheres. Essa menina era eu, Sandra Gomes. Enfrentamos várias muralhas de humilhações e rejeições, mas Deus, sempre a nos amar, usava pessoas incríveis para se manifestar. Percebíamos o amor de Deus em pessoas como a tia Nir, nossa vizinha, que nos olhava enquanto minha mãe trabalhava até às 22 horas, fazendo extras para não abrir mão das 2 filhas. Experimentamos a mão de Deus na solidariedade da tia Iranete, diretora da escola Evandro Aires de Moura, que não permitiu minha mãe tirar suas filhas da escola particular, como sustentou até a 5ª série, dando livros, atenção e carinho. Minha mãe Fátima, uma guerreira que, mesmo cheia de bloqueios, enfrentou as piores situações por um amor incondicional, que mais na frente se renderia às paixões e desilusões, se tornando uma mulher sofrida pelas marcas das dores. Há 40 anos, mulheres separadas eram condenadas pela sociedade. Seriam mulheres da vida e as filhas seguiriam o mesmo caminho. Então, desde criança, já tinha na mente que eu provaria que eles estavam errados e, ao contrário, eu seria o 1% da estatística dos sobreviventes. Dias difíceis, comidas restritas. No nosso cardápio não faltava o cuscuz com ovo e nos finais de semana as casas dos tios eram nossos escapes. Por inúmeras vezes, nossa casa ficou iluminada apenas por velas. Isso pelos cortes de energia. Não dá para esquecer as dificuldades em manter 2 crianças trancadas dentro de casa. Minha irmã Sheila, de 5 anos, e eu com 3 anos. Ainda bem que naquela época não tinha conselho tutelar. Se tinha, eles não sabiam de muitas realidades. A melhor maneira de enxergar a frente é olhando para trás. Óbvio, é aquilo que qualquer um podia ter feito, mas poucos fizeram. Max Gerigen. Nem doces, nem amargas. Lembranças. De várias e inúmeras dificuldades, enfrentei uma das maiores e que me bloqueou durante 27 anos. Não sei como fui prisioneira de um sofrimento por tantos anos. Festa de Natal de 1985. A família do meu pai
se reuniu na casa dos meus avós. Formamos um círculo após uma reflexão. A pior frustração da minha vida estava prestes a acontecer. Era o momento da famosa distribuição de presentes para as crianças. Ao chegar a minha vez e da minha irmã, nossa tia virou as costas por causa de uma briga com o meu pai, onde o problema era ele. Mas o alvo foram 2 crianças já sofridas e humilhadas pela própria família, vizinhos e por uma sociedade cruel e desumana. Naquele momento, acabou a festa de Natal. Saí correndo e chorando. Eu queria desaparecer. Nossos tios nos tiraram de lá. Fizeram de tudo para apagar aquela cena que me perturbaria nas épocas natalinas. Nos levaram para a orla marítima de Fortaleza, a tão famosa beira-mar. Provamos o sorvete mais famoso da cidade. Mesmo assim, a tristeza me consumia e as lembranças de uma noite frustrada corriam dos meus olhos. As cenas insistiam em minha memória a cada música de Natal. Uma recordação ficou muito forte na minha memória. A música, abre aspas, Então é Natal, fecha aspas, da cantora Simone. A partir daquele episódio, passei a odiar o mês de dezembro. Hoje eu consigo falar e lembrar sem me machucar, nem chorar. Fui curada após ser confrontada por uma pastora que eu teria que voltar lá na festa de Natal e pedir perdão à minha tia. E foi só através desse ato no qual eu relutei e questionei muito a Deus. Por que o ferido teria que pedir perdão ao agressor? Deus me encorajou e me libertou, porque eu carregava aquele sofrimento perturbador. Talvez suas dificuldades, humilhações ou até mesmo uma doença, seja lá qual for, mas já pensou na possibilidade de ser curado simplesmente porque enfrentou uma situação que antes te causaria pavor e medo? Coragem. A coragem vai além de ser apenas um estado de espírito. A coragem é autodidata, é determinada, é autoconfiante, é multifacetada. A coragem não tem parceria com a inércia. A coragem é operante, é ativa. A coragem tem voz, mas na maioria das vezes se exibe caladinha através de pequenas atitudes que ganham forma de grandes feitos. A coragem tem um inimigo, imortal por ele. Ela é repelida, é extinguida, é sufocada. Basta uma pequena brisa de um titubear na crença limitante, no convergir para o famigerado. Abre aspas, isso não vai dar certo. Fecha aspas, que a coragem começa a perder força, fica raquítica e começa a dar lugar a ele, o medo. Quando você está prestes a concretizar um grande ideal, é comum um medo aparecer em meio às tempestades das preocupações que vão inundando a sua mente, ou quando seu coração está vulnerável das incertezas. A solução? Entregue tudo nas mãos daquele que é especialista em aquietar o mar e repreender os ventos, Jesus. Acredita e vamos, Ele é conosco. Abre aspas, mas Ele tranquilizou-os dizendo, sou eu, não temais. Fecha aspas, João, capítulo 6, versículo 20. Eu no mundo do trabalho. Aos 14 anos, fui trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Comecei desfilando para uma loja no Martimoda, polo atacadista em Fortaleza. Depois fui trabalhar com meu pai. Mesmo separado de minha mãe,
Mantínhamos uma relação de pai e filha. Ele era gerente de uma ótica no centro de Fortaleza. Então comecei a ter experiências em várias áreas, como office girl, caixa e vendedora. Após uma humilhação na frente de todos os funcionários e no dia do meu aniversário, resolvi procurar outro emprego. Uma amiga me avisou que a empresa em que ela trabalhava estava precisando de uma vendedora. Então eu agarrei a oportunidade. Aos 15 anos, minha primeira experiência em ouvir um não e provar que eles estavam errados, pois eu era a pessoa certa para aquele serviço. Comecei a estudar à noite. Chegava em casa cansada e com fome, mas minha vontade de vencer e não fazer parte da estatística das filhas de mulheres separadas, que não seriam ninguém a não ser mulheres da vida, entre parênteses, rapariga, me encorajava. Consegui assim terminar, na época, o 2º grau, o equivalente nos dias de hoje ao ensino médio. Uma adolescente cheia de bloqueios, mas sonhadora, cheia de vida e em alguns momentos alegre. Sim, alegre, porque felicidade é eterna, alegria é momentânea. Apesar de ter uma vida social movimentada por festas, carnaval, fortal, shows, mas nada disso preenchia o vazio. Foram noites de choro, solidão, angústia, mesmo cercada em alguns momentos por muitas pessoas. O vazio dentro de mim persistia, a ponto de bloquear ainda mais minha mente. Passei por vários empregos, óticas, lojas de couro, confecções, lojas de móveis, lanchonete, entre parênteses, famoso pó de Guaraná, vidraçarias, Associação do Tribunal de Justiça do Ceará e escritórios. Em um desses ambientes de trabalho surgiram propostas, entre aspas, encantadoras, mas com um preço alto. Mesmo em meio a tantas propostas malignas, conheci pessoas incríveis que foram usadas por Deus para me ensinar e não me perder dos caminhos do Senhor. Minha primeira experiência em ouvir um não e provar que eles estavam errados, pois eu era a pessoa certa para aquele serviço. Abre aspas. Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Fecha aspas. Cora Coralina. E no meio do caminho, um encontro. Sempre fui uma pessoa muito religiosa, mas nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Mas Ele sempre de alguma forma me chamava para viver algo mais especial. Foi então que, em junho de 1996, tive o real encontro com o Senhor Jesus. Minha conversão foi resultado de várias pregações do irmão Sandro, entre parênteses, in memoriam, dentro do ônibus. Na época, era um tormento escutar aquele sermão depois de um dia todo de trabalho e estudos. Porém, como a palavra de Deus não volta vazia, sou prova viva daquela semente que ficou plantada no meu coração. E no momento certo, eu me rendi a esse imenso amor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. De ti vem o sim e o amém, somente de ti e mais ninguém. Casei no dia 27 de dezembro de 1997, com um homem incrível, Evandro, entre parênteses, meu painho. Não tivemos festa, mas lembra que Deus sempre usa pessoas incríveis para abençoar seus filhos? Então, uma amiga decorou a área da casa dos meus sogros. Na época, as decorações eram feitas de isopor,
o bolo feito pela tia do Evandro, que por algum motivo ficou verde, mas lindo. Não tinha cerimonialista, um casamento simples, não tinha dia de noiva, então fui para o salão fazer minha produção de cabelo e make, e no final liguei para o noivo ir me pegar. Isso mesmo, o noivo foi pegar a noiva, mas não reza a lenda que os noivos não podem se ver antes do casamento? Não tínhamos escolha, não teve festa, somente as bênçãos na igreja, e depois nos reunimos na casa dos meus sogros com familiares e amigos, onde foi servido um creme de galinha que causou dor de barriga em quase todos os convidados. Tive minha filha com 25 anos, Sara Ingrid, minha versão melhorada, um verdadeiro milagre. Mais uma vez, Deus usando pessoas para nos surpreender, intercedendo e clamando ao Senhor em favor da nossa filha. Meu plano de saúde ainda estava com carência. Tive que ir para o hospital público para fazer a cesariana, pois eu estava perdendo o líquido amniótico e correria o risco da minha filha nascer morta. Ela foi o meu milagre. Nasceu no dia do meu aniversário, 27 de maio. Não poderia ser diferente, já que Deus escolheu esse dia para me abençoar. Moral da história: nas narrativas dos contos encantados, no desfecho das fábulas, no desenrolar de cada dramatização que os nossos olhos acompanham através de uma tela de TV ou de cinema, a moral da história sempre estará lá. Ela, a moral da história, visa nos revelar e nos ensinar o para quê ou o porquê das circunstâncias a que os envolvidos foram entregues e de como histórias de fracassos, imersas em frustrações e provações, podem dar uma guinada à tão possível volta por cima. Considere, toda vivência, sendo boa ou má, gera uma, entre aspas, moral da história. Tudo o que nos é permitido viver e sentir aponta para uma lição que é extraída principalmente se vier de momentos adversos que nos custaram feridas. Mas as cicatrizes que surgem são memórias das grandes lições da pedagogia da vida. Abre aspas. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 23, versículo 19. Abre aspas. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aguenta firme e confia em Deus. Ele está cuidando de tudo. Fecha aspas. Cair é uma ação circunstancial, não é um estado. Entrei na faculdade de gestão de pequenas empresas com 29 anos, depois de ser eliminada para uma vaga de emprego por não ser graduada. O não e a humilhação sempre foram alimentos para eu não me acomodar, e eram essas situações que me faziam sair da zona de conforto e pensar fora da caixa. Meu último emprego de carteira assinada foi em 2010, no escritório de uma multinacional, após ser provada e humilhada pelo diretor da empresa. Abri mão do salário e dos benefícios para minha liberdade financeira e psicológica. Descobri-me no encantado mundo de festas, no mesmo ano. Embarquei em um curso no Sebrae, uma semana de aulas práticas e teóricas, um verdadeiro divisor de águas. Nesse universo de luxo, me deparo com sonhos e frustrações, erros e acertos. Encontrei uma profissão apaixonante. Fazer parte de uma empresa que unia pessoas, isso era incrível. Entre cursos,
congressos e muito network, fui convidada para participar da diretoria da Associação de Cerimonialistas do Estado do Ceará, ACEC. Foram 3 anos entre construção de estatuto, aprendizados, conflitos e muitas discussões. Em alguns momentos, me via dentro do Congresso Nacional, entre parênteses, risos. Mas, nesse ambiente, convivi com pessoas incríveis, experientes, com exemplos tanto na área profissional como pessoal. Na ASEC, fiz o meu MBA na área de eventos, pois aprendi muito, tanto com os erros como os acertos. Na vida, você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Minha fé não está firmada nas coisas que se pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. Um lar que precisava de uma casa. Em 2018, começamos a construção do meu sonho, minha casa. Deus realizava um dos meus maiores sonhos. Eu já tinha cada detalhe em mente, mas como servimos a um Deus tremendo, Ele nos deu muito mais do que pedimos ou pensamos. Começamos a construção com R$ 13.000. Surreal, mas foi assim que começamos a erguer nossa casa, sem dinheiro. Foram 365 dias de obra e no dia 27 de janeiro de 2019 entramos na casa mais linda da galáxia. Nesse mesmo ano, tive uma perda incalculável. Minha segunda mãe, minha sogra Anadi, uma mulher sábia e temente a Deus, partiu. Porém, como sempre, nos piores momentos, Deus nos sustentou, nos fortaleceu, uniu mais ainda nossa família e colocou amigos para nos ajudar e amar. Tem um hino que marcou muito minha vida nesse momento. Entre aspas, Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Dias difíceis, mas com muita fé em Deus sobrevivemos. Entretanto, foi um episódio inesperado. No final de 2019, vem a confirmação. Após vários exames, fui diagnosticada com uma doença rara, hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. Trata-se de uma anemia hemolítica crônica causada por um defeito na membrana das hemácias, caracterizada pela presença de componentes das hemácias na urina, hemoglobinúria. Hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. A presença de hemoglobina na urina, cientificamente chamada de hemoglobinúria, ocorre quando as hemácias, que são elementos do sangue, são destruídas e um de seus constituintes, a hemoglobina, é eliminada pela urina, dando-lhe uma cor avermelhada e transparente. O termo noturna era usado ao lado dos outros 2 termos porque se acreditava que era à noite que se dava maior destruição das hemácias. No entanto, comprovadamente, isso não faz sentido, pois a hemólise acontece a qualquer hora do dia. Embora a HPN não tenha cura, seu tratamento pode ser feito por meio de transplante de medula e uso do eculizumab, medicamento específico para essa doença. Principais sintomas da HPN. Primeira, urina muito escura devido à elevada concentração de glóbulos vermelhos na urina. Fraqueza, sonolência, cabelos e unhas fracas,
lentidão, dor muscular, infecções frequentes, enjoo, dor abdominal, icterícia, disfunção erétil masculina, diminuição da função renal. As pessoas portadoras da hemoglobinúria paroxística noturna têm chances aumentadas de trombose devido a alterações no processo de coagulação sanguínea. O diagnóstico da HPN é feito inicialmente pelo hemograma. A vida pelo olhar da fé. Pensamentos tentaram me invadir. Várias pesquisas e questionamentos agora faziam parte da minha vida. Então, decidi viver pela fé. Isso mesmo, viver um dia por vez, agradecer a Deus e procurar ajuda médica. Começava mais uma luta na minha vida. Minha médica linda e abençoada, doutora Lívia, hematologista do Fujisan, me ajudou inúmeras vezes, me acalmando e algumas vezes sendo acalmada por mim. Sério, como a própria médica relatava, abre aspas, você consegue tirar de letra essa doença, fecha aspas. Doutora Lívia conseguiu por intermédio de um médico querido e humano, saudoso doutor Erivaldo, hematologista, minha entrada no Hemoce. Ele abriu as portas e começou todo o encaminhamento do meu processo. Porém, em um dia comum, o doutor Erivaldo passa mal dentro do hospital e vem a falecer em fevereiro de 2020. Mais uma perda, terceiro baque. Aí vem a segunda notícia. Recebo uma ligação com a seguinte informação. Abre aspas. Não sabemos onde o médico colocou o seu prontuário. Vamos começar tudo de novo. Novo médico, novo prontuário, novos exames. Fecha aspas. Nova fé. Tenha um coração quebrantado diante de tudo o que o Espírito Santo te ensinar e esteja disposto a mudar suas atitudes. Um tempo de desafios. No meio de todo esse contexto, o Brasil passava por 3 crises: coronavírus, crise do petróleo e crise política. Manifestações contra o governo, alta do dólar, instabilidade política, desemprego, mortes e ameaça de impeachment fizeram parte de um tempo complicado da história do país. Confesso que durante a quarentena não consegui agir como se estivesse de férias. Pelo contrário, não conseguia me desligar. Então, mergulhei em estudos e intimidade com Deus. Por um lado, esse momento serviu para mostrar quem era quem. Foi difícil, porém muito valioso. Abre aspas. Escolhe, pois, a vida. Fecha aspas. A busca pela presença de Deus me fortalecia, e por alguns momentos eu achava que estava louca. Porque as pessoas eram negativas e usavam de palavras que só proferiam maldição? Por repreender essas palavras, eu ficava perturbada e irritada, querendo defender a Cristo, mas também aprendi que Deus não precisava de defesa. Ele é advogado fiel e tremendo. Minha busca constante por novos conhecimentos, desafios, mudança de vida, buscando inovar, desenterrando talentos que eu nem conhecia, sempre movida pelo desejo de ser uma pessoa melhor, de servir ainda mais a Deus e às pessoas, me tirava da zona de conforto. Pagamos um preço alto, mas dispendiosa mesmo é a estagnação. A acomodação fede. O comodismo é uma areia movediça que mata lentamente o nosso entusiasmo e a nossa fé. A fé em Deus me sustentou, me moldou enquanto eu enfrentava os obstáculos da vida. Porém, quero que você saiba de uma coisa.
Deus é o oleiro e é Ele quem está no controle da nossa vida. Por mais que a gente queira parecer forte, às vezes, a Bíblia diz que somos feitos de barro, que representa a nossa fragilidade e a nossa limitação para vencer as tribulações durante nossa caminhada. Estamos em construção e a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Esteja pronto para o tratamento de Deus. Não queira argumentar contra Ele. Geralmente, Deus coloca pessoas em nossas vidas para que nós mesmos possamos nos enxergar no espelho. E quando eu pensava em desistir de alguém ou de alguma coisa, vinha a voz do Espírito Santo dizendo: você era desse jeito, mas eu não desisti de você. A vontade do Senhor é que o nosso caráter seja a cada dia mais parecido com o dele. Deus tem uma maneira específica de agir na vida de cada um, porque o Senhor nos conhece melhor do que ninguém e sabe de tudo o que precisamos para nos tornarmos melhores. Uma coisa é certa: quero ser uma pessoa melhor, principalmente na vida de outras pessoas, e dedicar meu tempo a isso. Como será? Ainda não tenho essa resposta. Como eu falei, estou em construção. Sonhos. Há muito tempo, o poeta Shakespeare disse, abre aspas, há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. Fecha aspas. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Abre aspas. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Fecha aspas. Somos o projeto de um sonho que nasceu no coração de Deus. Nascemos para darmos certo e, para tal, precisamos sonhar. Somos seres que sonham. Mas o que sonhar nos ensina? Sonhadores, um dia, sonhávamos em ser astronauta, policial, aquele jogo de futebol, o super-herói. Sonhávamos em ser aquela princesa, aquela boneca, aquela atriz, uma grande cantora, a dona de uma fábrica de sorvete. Enfim, sonhávamos. E os sonhos? É certo afirmar que eles possuem prazo? Uma validade? Posto que alguns duraram toda a infância, outros apenas uma estação. Até arrisco dizer que só um breve momento. Nos mais extremos dos casos, uns chegam a declarar falência, pois na falta de acreditar e perseverar, eles acabam morrendo. Outros, para quebrar as regras, alcançam a longevidade e duram uma vida inteira. Eu sonhava, eu sonho, eu sonharei. Enquanto houver fôlego inflando os seus pulmões, os sonhos serão sempre uma constante. Quem diz que é impossível não sabe o que é ter fé. Abre aspas. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Fecha aspas. Salmo 37. Sobre a autora. Sandra Gomes nasceu em Mooca, São Paulo, paulista por natureza e cearense de coração. Graduada em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela Universidade Vale do Acaraú. Casada há 22 anos, mãe, empresária, cristã, sonhadora e cerimonialista. Unir as pessoas é minha paixão, que apesar de todas as investidas do inimigo contra a família, eu defendo e apoio a união.
Sou apaixonada por Deus, pela vida, por minha família, amigos e pela minha profissão, que nasceu de um sonho, um ideal, onde o meu maior desejo é fazer cada evento se tornar único, passando seriedade, comprometimento, dedicação e comprometida em cada detalhe. Minha oração para Deus é que Ele abençoe e esteja hospedado todos os dias na casa e na vida de vocês. Sandra Gomes, Fortaleza, 27 de abril de 2020.